Reunião almoço do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré. Hoje eu estou aqui com o Dr. Álvaro Moreira, assistente jurídico da Farsul, que hoje foi um dos palestrantes aqui na nossa reunião almoço. Então, doutor Álvaro, hoje o doutor falou sobre a atenção que o produtor deve ter no momento da contratação intermitente, de fazer o contrato intermitente. Como é que o produtor pode se colocar em uma situação difícil se não der atenção na hora de fazer esse tipo de contratação? Bom, o contrato de trabalho intermitente é uma novidade vinda da reforma trabalhista em 2017 e ela serve justamente, esta modalidade, esse conceito jurídico, justamente para evitar a informalidade em alguns serviços que não são rotineiros na propriedade do dia a dia, mas que se repetem ao longo do tempo. Então ele serve justamente para que aquele trabalhador, e muitas vezes a gente pode até encaixar o diarista nesta situação, ele preste seu trabalho à propriedade, ao empregador, e esteja dentro da regularidade com questões previdenciárias e trabalhistas, ou seja, ele é convocado, trabalha o tempo que for da convocação, um dia, 2 dias, enfim, e ao final do mês ele recebe proporcional pelas horas trabalhadas e há também um recolhimento dos encargos sociais proporcionais. Então isso é uma modalidade que até está em discussão no Tribunal Superior do Trabalho atualmente, mas que nós temos na nossa lei e está à disposição para ser utilizado pelos empregadores rurais. Doutor Álvaro, outro aspecto também abordado hoje pelo doutor foi o conceito do vazio contratual. Explica para nós o que é o vazio contratual e os riscos para o produtor de utilizar esse tipo de contratação. Bom, essa situação é uma situação... A lei existe e é usada no bom caminho e no mau caminho. Não nos cabe aqui tecer comentários sobre isso. Apenas dizer que, em algumas situações, se utilizam-se de uma série de contratações sucessivas no tempo para onde o trabalhador, volta e meia, ele não vai embora da propriedade. Ele segue na propriedade, mas consta como não estivesse e de um tempo depois ele retorna. Isso é um problema muito grande porque a chance onde essa situação seja considerada uma fraude, é muito grande na Justiça do Trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado. Nunca efetuar sucessivas contratações num período mínimo de 6 meses, que seria um vazio contratual razoável, né, para evitar que ocorra esta situação de dúvida quanto à integralidade daquela contratação. Para isso nós temos o contrato intermitente, nós temos o contrato por pequeno prazo, nós temos o contrato de trabalho por prazo determinado, o contrato por safra, ou seja, nós temos algumas instituições na nossa legislação que servem para as contratações mais esporádicas, digamos assim, sem deixar o empregador numa situação de risco por aquela contratação sucessiva. Doutor Álvaro, hoje cada vez está mais comum o MEI dentro da propriedade rural. Como é que o produtor ele pode utilizar o trabalho do MEI com segurança? Bom, a questão do MEI é uma questão bem polêmica. O que acontece é que, muitas vezes, o MEI ele existe, mas não existe. E eu explico para vocês. Você contrata um prestador de serviços para fazer um serviço esporádico. Aí a gente está falando de relações de prestação de serviço, tendo em vista que as relações de contrato de trabalho elas são regidas pela CLT. Mas se você precisa de um serviço esporádico, por exemplo, vai fazer um galpão na propriedade, vai contratar um alambrador para fazer uma cerca, enfim. Muitas vezes você pode utilizar esse trabalhador que seja cadastrado com o MEI, microempreendedor individual, ou que tenha um CNPJ cadastrado. O que não pode ocorrer é a informalidade. Então, quando houver essa contratação por prestação de serviços, o empregador, que no caso está contratando o serviço, não está sendo empregador, mas ele deve se atentar se aquele profissional que está indo à sua propriedade tem um mínimo de regularização, sob pena de, em não havendo essa situação, ele ser responsabilizado por uma eventual ação trabalhista. Outro ponto também importante, muito bem abordado, muito bem explicado pelo doutor, foi com relação à NR31. Quais são os principais pontos de atenção que o produtor ele deve ter dentro da sua propriedade com relação à NR31? Bom, a NR31 existe desde 2005 e em 2020 ela foi totalmente reformulada. Então nós temos uma nova diretiva normativa que tem 3 anos e que está sendo cobrada atualmente numa onda de fiscalizações do Ministério do Trabalho para atividades no Rio Grande do Sul que trabalham com a pecuária. Não que as outras atividades não sejam fiscalizadas, mas no momento esta é a que está em vigor. Bom, na NR31 são 17 tópicos
que os produtores rurais empregadores devem obedecer, eu destacaria alguns. Eu destacaria principalmente a questão dos exames médicos, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão dos exames médicos. Não podemos ter funcionários na propriedade que estejam, por exemplo, há mais de um ano sem realizar um exame médico. Isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, fornecimento de EPIs, equipamentos de proteção individual. O empregador deve fornecê-los, deve orientar a utilização e deve cobrar, sim, o uso dos mesmos. Embora a gente saiba que muitas vezes os costumes de algumas pessoas não comportam o uso, por exemplo, de uma bota de borracha numa estação de verão, mas se a atividade requer, ele tem que usar. E caso não esteja usando, cabe ao empregador efetuar uma notificação a esse trabalhador para que ele cumpra com essa diretiva, porque o responsável direto sempre vai ser o empregador. Outro ponto interessante que eu gosto de destacar também é a questão das estruturas das propriedades, né? Uma estrutura básica de moradia, com boas condições, com boa higiene, sanitários que estejam a contento com o que a NR31 normatiza, é sempre de bom tom ao produtor rural, porque ao fornecer uma condição, estrutura física para o trabalhador, logicamente ele vai ter um trabalhador mais satisfeito e, portanto, com desenvolvimento de trabalho de melhor resultado. Doutor Álvaro, parabéns pela palestra, excelente, pessoal prestando atenção, vidrado no assunto. É uma satisfação recebê-lo em Camaquã aqui no Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré. Eu que agradeço pela receptividade aqui que sempre tive em Camaquã. O presidente Paulo, a senhora Maria Tereza, seu Arilei, pessoas aí de longa data de amizade que temos em função do nosso contato profissional pela Farsul, né? Estou sempre à disposição quando necessário aqui para tirar dúvidas e orientar ao produtor rural nesta área trabalhista. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.